Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vocês me escutam? Tudo certo? Som, imagem? Tudo certo? Boa noite. Ai, que ótimo, me ouvem. Boa noite, então, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre mais um tema nesse movimento mais ação para a fertilidade. Junho é um mês em que mundialmente a gente aborda sobre a preservação da fertilidade e sobre a prevenção da infertilidade. Então, nós abordamos assuntos no sentido de cuidar da fertilidade, de ter um olhar, né, para essa prevenção. Eu fiz os convites, né, para essa semana a gente abordar alguns temas, e hoje nós vamos estar conversando com a doutora Paula Almodin sobre a medicina, a infertilidade e a medicina reprodutiva como um recurso para o tratamento da infertilidade. E fico feliz de estarem aqui. Se vocês conhecerem pessoas que vocês acreditam que esse assunto vai ser interessante para elas, envie essa live, convide outras pessoas. Quanto mais pessoas estiverem informadas e tiverem conteúdo, né, informação de qualidade, conteúdo de qualidade, para cuidar, para se pensar no desejo do filho, para fazer exames, enfim, para cuidar da sua fertilidade, quanto mais pessoas a gente conscientizar realmente, isso é muito mais benéfico. Eu vou fazer o convite para a doutora Paula estar aqui com a gente. Muito bem-vindos, quem está chegando agora. Ih, Oi, doutora. peraí. Boa noite. Boa noite. Eu tô virada para você, né? Tá, Peraí, deixa eu melhorar aqui. tá bem. Ih, Isso. aí, Aí vai. deixa eu ver aqui. Melhorou, né? Sim, está ótimo. Boa noite, tudo bem, Regiane? Boa noite, doutora, tudo bem? Seja Muito, bem-vinda. muito obrigada. Obrigada pelo convite, que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas, acolher muitas pessoas e Sim. auxiliar alguns casais, né? Esse é o nosso objetivo, né? Sempre tentar desmistificar um pouco, né? Ontem nós abordamos com a doutora Larissa o que é a infertilidade, fatores de riscos, né? Causas, o que pode, né, estar interferindo na fertilidade da mulher, no caso, falamos um pouquinho do homem também. Então fizemos aí uma abertura para hoje falar sobre a medicina reprodutiva como um recurso, né, para o tratamento da infertilidade para aquelas pessoas que estão buscando, então, a tentativa de terem um filho, né? Eu fiz esse convite a você e vou te apresentar aqui brevemente, porque a experiência é longa, né, doutora? E tá tudo certo? Tá me Ih, ouvindo? cortou um pouquinho aí, mas já Cortou? voltou.
Tava cortando um Tá. pouquinho, mas voltou. Então, eu vou te apresentar brevemente aqui, né? Eu digo, a experiência é longa, né? Mas vamos fazer um resumo. Então, doutora Paula Mudim é médica especialista em reprodução humana e infertilidade conjugal, atua aqui em Maringá, na clínica Mater Baby. E quando a gente fala da clínica e fala do sobrenome, é impossível a gente não dizer que vocês são pioneiros, né, na reprodução assistida. Para quem não conhece, talvez esteja, né, chegando aqui, não seja de Maringá, enfim, o doutor Carlos Almudin participou de pesquisas desde o começo da medicina reprodutiva, né, e foi o médico que esteve, né, em toda a pesquisa, o processo do segundo bebê de proveta no Brasil, né? Foi o primeiro. Primeiro Foi o do primeiro bebê Brasil, de proveta. Uhum. em 86, né? Foi o primeiro do Paraná, né? E, Isso, né? E então, assim, a pesquisa, né? E ele se intitula também, né? E ele é, claro, um pesquisador. E tudo isso traz muito conhecimento, né? E muito cuidado, porque todo o relato, né, do Dr. Carlos, o seu também, a gente vê muito essa questão humana, né? Esse cuidado com quem está ali na frente. Então, é muito importante quando a gente realmente olha, né, para o paciente com esse cuidado, né? Porque os tratamentos, e onde a gente abordou também isso, para fazer uma introdução para depois você trazer o assunto que a gente conversou, a gente falou muito disso, do diagnóstico voltado realmente para aquela paciente, do cuidado com aquela paciente, com aquele casal, investigar as situações daquele casal, né? Então, esse olhar cuidadoso mesmo faz muita diferença, né? uhum. Bom, já que você fez essa leve introdução, realmente meu pai entrou nessa área na década de 80 e eu sempre tive o olhar dele muito humano, né? Então eu sempre acompanhei ele ajudando os casais a realizarem o sonho daqueles casais, né? Então a alegria daqueles casais, quando via o meu pai, falava, nossa, doutor, muito obrigado, olha o sonho que a gente conseguiu concretizar e apresentava o filho. Eu sempre via aquela paixão e aquele amor que foi que me motivou a seguir o mesmo caminho, na verdade. É Uhum. uma área dentro da medicina que, se a gente for pensar, tem muito pouco tempo, né? É E bom. que a gente não tem resultados concretos. Olha, então você está tendo dificuldade para engravidar, você vai passar por todo esse caminho, no final o bebezinho está ali. Porque se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo e o problema estava resolvido, né? Existem algumas pedrinhas ali no caminho que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente pode machucar todos esses casais. E é isso que fez e que motiva a gente a sempre pesquisar. A gente nunca se contentar quando, infelizmente, vem o negativo, né? O que a gente pode fazer de diferente? Como que a gente pode acolher? Qual a outra alternativa para a gente conseguir ajudar esse casal? Uhum. E, de fato, isso veio muito forte nele e passou para mim. Então, assim, as grandes pesquisas, o primeiro bebê de proveta na menopausa foi dele, primeiro transplante de tecido ovariano em mulher menopausada foi dele, que a gente conseguiu uma gravidez, que inclusive a primeira vez tinha sido em animais, né, que ganhou um prêmio lá nos Estados Unidos. Sim. Então, a gente gosta mesmo desse lado da pesquisa. Essa introdução que você falou do diagnóstico é muito importante. Porque um casal, quando chega para a gente, normalmente ele já tem uma caminhada. Então, assim, ele já vem com um certo sofrimento quando procura um especialista de infertilidade. Ele já passou um tempo tentando engravidar, ele já passou, às vezes, por alguns ginecologistas, já fez alguns exames iniciais,
E sim. muitas vezes já tentou algum tratamento que não teve sucesso até procurar uma clínica. E eles vêm com uma ideia de que, assim, agora é fertilização. Como se a fertilização também fosse 100% de garantia de um bebê em casa. Com todas as expectativas de que economizou não sei quanto para fazer um tratamento, mas que o bebê vai estar lá. E a gente precisa primeiro entender aquele casal, né? Qual Sim. que foi essa caminhada, o que foi feito, o que foi pesquisado, porque muitas vezes a gente acha que vamos iniciar um tratamento como se não tivesse parado, né? Não tivesse estacionado. Estou tentando alguma coisa. É Uhum. só dar um remedinho para ver se ovula melhor. O que aquele remedinho pode causar naquele casal, né? Qual a Uhum. expectativa que aquele casal vai ter durante aquele mês? Sim. Será que isso vai interferir na vida do casal, na relação sexual daquele casal? Não é só um remedinho. Qual que realmente vai ser a taxa lá de gravidez no final do mês? Vamos primeiro fazer toda uma pesquisa, vamos tentar rastrear o máximo possível, vamos explicar cada etapa para aquele casal de todos os tratamentos. Uhum. Muitas vezes o casal chega preparado para uma fertilização na clínica, a gente fala, não, peraí, vamos dar um passo para trás, vamos nos reorganizar, vamos nos preparar, e às vezes é possível conseguir o neném namorando em casa mesmo. Tem que melhorar uma ou outra coisinha que a gente Uhum. consegue detectar, e o neném vem da forma mais simples, que ao nosso ver é o ideal. Porque tudo vem somando, né, expectativas, valor financeiro, que é importante, Uhum. e depois a gente pode ter uma frustração. Então, acho que existe todo um preparo para isso. Exato, exato. E é esse entender a história desse casal, né? Conversar, ouvir, saber o que eles já tentaram, né, em que ponto eles estão dessa busca, né, desse filho, isso que acaba personalizando os tratamentos. Né? Então, não é ali um pacote fechado, né? Não é ali um protocolo, olha, você vai chegar lá, você vai Exatamente. fazer isso, isso, isso e pronto, né? E aí, sorte sua se Uhum. você tiver um bebê ou não. Né? Então, não deve seguir dessa forma. Né? Então, o Exato. entender, personalizar, ouvir, ser coerente também, né? Que é o que você está dizendo. Então, assim, se há possibilidade de engravidar, né, num namoro agendado, então tente dessa forma, não precisa partir para um outro procedimento de maior complexidade, né? E só realmente investigando, conversando, entendendo a realidade desse casal, é que isso é possível, né? É, e, e, Exatamente. e você, assim, o quanto, né, doutora Paula, que a equipe que atende o casal acaba sendo, assim, o depositário das expectativas, das frustrações desse casal. Então, vocês ouvem toda essa parte emocional, né? Vocês acolhem toda essa parte emocional, né? E isso faz muita diferença, né? Eu acho que o que é importante todos os casais entenderem que cada um é único. Aquele casal é único. Uhum, Não dá para comparar, né? Porque fulana fez isso, então eu vou fazer e vai ser daquele jeito. Eu digo uhum, que cada um tem seu caminho, cada um tem seu aprendizado. Muitos desses casais chegam para a gente já com certo sofrimento, que não é fácil, uhum. e com sentimento, às vezes, de por que comigo? Né? Por que está acontecendo isso? E parece que, de repente, todo mundo ao redor fica grávido, né? Menos aquele casal. Começa a chover gravidez, assim, do lado. E daí É. eles questionam, né? Mas, pô, tal pessoa nem queria engravidar, e daí foi lá e engravidou. A amiga que fazia de tudo para evitar, começou a namorar, foi lá e engravidou. E chega lá na clínica e fala, eu não consigo entender. Por que está acontecendo isso comigo? E eu acredito muito em união. Eu acho que não existe culpa,
esse sentimento de injustiça também não acho correto. Eu acho que cada um aqui está num aprendizado. Algumas pessoas vão ter um pouco de dificuldade para engravidar, outras um pouco menos, a outra vai ter uma dificuldade lá com problema de saúde específico. E a gente tem que compreender que a gente é capaz de passar por aquilo. Então, eu confio. Só um minutinho. Aí. Eu confio muito nisso. Para que esse casal tire esse sentimento, sabe? E que abra o coração e fale, ok, estou preparado para tudo. Então, vamos iniciar. O companheirismo entre a mulher e o homem, muitas vezes a mulher se cobra mais, né? Eu acho que o fato dela gestar, ela cobra um pouco mais. Sim. Então, e não é isso. O filho é 50% de cada um, né? O marido também quer tanto quanto a mulher, só que o marido sempre quer fazer aquela pose de que estou pronto para tudo e para ser o porto seguro da esposa. Não que ele não esteja sofrendo, mas ele quer passar isso para a mulher, né? E eu acho que a questão é nós estamos juntos nessa caminhada. De vez em quando um vai dar uma escorregadinha, o outro vai lá e vai dar a mão e vai levantar, e a gente vai caminhar para chegar no final feliz, né? Eu acho que você comentou um pouco sobre isso ontem, né? Do homem sempre querer mostrar essa masculinidade, né? De não sofrer, de que não pode falar se está um pouco mais difícil ou não. E eu acho que o casal precisa conversar sobre isso, precisa expor, né, os medos, as angústias, porque é só assim que a gente consegue andar de forma efetiva. A partir do momento que a gente começa a fazer os exames e a tentar entender, eu acho que a compreensão alivia muito dessa angústia. Exato. Ok, então eu estou entendendo. O processo é esse. Ok, o que eu preciso modificar? A fertilização não é só tomar medicação. Tudo começa na tua alimentação. Como que está o teu dia? Como você se alimenta? Como que você dorme? Como que está o nível do estresse? Como que a gente pode melhorar isso? Não é apenas tomar remédio, colher óvulo, fazer embrião e colocar dentro do útero. Né? Essa é a parte técnica que cabe a nós médicos. Mas para que a gente tenha resultados melhores, tem todo um processo ali que eu preciso deixar equilibrado. Tanto da esposa com o marido, do estilo de vida de ambos. Eu tenho que conversar sobre álcool, sobre alimentação, sobre... Agora, na pandemia, tá difícil, né? Mas antigamente as pessoas ficavam sempre lá querendo sair, na balada, dormindo errado, fazendo tudo errado. E a gente precisa respeitar um pouco o nosso corpo. Sim. O corpo, ele precisa desse equilíbrio, né? Esse equilíbrio realmente, assim, do combustível dele, que é a alimentação, né? Que tem que ser uma alimentação saudável, do descanso e do próprio emocional, né? Que acaba nos direcionando nos nossos comportamentos, né? Então, estando em equilíbrio, né? Esses pontos, a pessoa vai ter um campo melhor para estar agindo, né? O meu volume acabou saindo aqui, eu tô tentando melhorar o volume. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá, tô te ouvindo. Você que tá com o volume baixo para mim. Porque alguém me ligou e eu fui desligar e mudou o volume aqui. Mas melhorou? Eu tô te ouvindo. Tá ouvindo? Tá. Vamos... Tô conseguindo te ouvir. Tá um pouquinho mais baixo, mas eu tô conseguindo te ouvir. Certo. E aí você estava falando do homem, né? Muitas vezes, né, doutora, o próprio homem, nessa parte do casal, ele é cobrado de que ele tem que ser forte, né? Então, por exemplo, quando vem um negativo, né, vai surgir aquela fala assim, olha, seja forte, dê força para tua esposa, né? Ela acabou de perder um bebê, o tratamento não deu certo, né? E acabam colocando o homem como se ele não estivesse sentindo, né, pela perda, pelo resultado negativo. E aqui eu estou dando exemplo de um resultado negativo de uma tentativa de gravidez, mas abortos que surgem, né, perdas durante a gestação um pouco mais avançada, né? Então, o homem, ele acaba
sendo colocado como a parte, né, emocionalmente, porque ele tem que dar força para a mulher, né? Ainda é assim. E esse é um movimento que vem realmente acontecendo do homem falar, olha, peraí, eu também vou ser pai, né? Eu também estou tentando ser pai, então eu também estou sofrendo quando tem uma perda, quando não dá certo, né? Então, esse movimento ele vem levemente acontecendo, né? Mas a gente precisa realmente ter esse olhar de que é um casal infértil, né? É um casal tentando ter um filho, e esse casal ele precisa estar em acordo, ele precisa estar em sintonia para que eles se apoiem, né? Porque até muitos casais acabam escolhendo, por uma questão deles próprios, não contar para os amigos, para a família que está num tratamento, né? Mas eles precisam ali se apoiar, porque, enfim, os dois estão nesse tratamento, né? E sempre um estar atento ao outro, né? Olha, hoje você, né, tá sentindo mais, hoje eu estou bem, mas você não. Então, ter essa parceria mesmo. Porque, por fim, é, como você falou, né? Quando os casais chegam à medicina reprodutiva, eles já têm um histórico, né? E geralmente se descobre a infertilidade quando está tentando engravidar. O desejo do filho, né, ter um filho, ele não emocionalmente, ele vem com todo um contexto, né? Ele vem com toda uma carga. Então, esse filho que de repente foi sonhado a vida toda, esse filho que, né, que vem para completar aquela família. Então, um filho, ele traz toda uma bagagem, né, emocional. Ele faz parte da história daquela pessoa, né, que deseja o filho. E ter esse cuidado de não tratar só como técnica, né, só como um protocolo, é muito importante mesmo. Né? É um cuidado que se tem com pessoas ali em busca da realização de um sonho, né, de um desejo. E para eles tem um significado particular. E para cada um vai ter um significado, né? Exatamente. Esse filho é o filho desse casal, mas vai ser o neto de alguém, vai ser o sobrinho de alguém. É a família inteira que está com essa expectativa, né? Uhum. Então, eu acho que isso faz com que o casal se sinta com uma expectativa maior ainda. Exato. Porque já tem ali o sonho deles, mais o sonho de quantas pessoas que estão aguardando aquele bebezinho, né? E que Sim. esperam aquilo daquele casal. E hoje as pessoas não estão nem aí, ninguém quer cuidar da tua vida, né? Então, assim, todo mundo quer perguntar e fica em cima. E Fica em pergunta, cima. nossa, mas vocês ainda não tiveram filho? O que está acontecendo? E as pessoas questionam, que faz com que aquele casal se sinta pior ainda. É a Traz amiga que culpa, não né? tem nem noção de uma frase que vai falar, o quanto aquilo pode impactar. É. Porque eu digo que esse casal que chega, na verdade, não tem nenhuma doença, né? Assim, não está tratando um tumor, uma diabetes, não é isso. Eles estão à procura do sonho deles. Uhum. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque você está falando do sonho de uma pessoa. E isso pode ter um impacto tão grande que se a gente não tomar cuidado, às vezes a gente pode causar problema, inclusive no casamento daquele casal. Uhum. Concorda? Exato. Uhum. Bom, Algumas vezes, inclusive, que a gente percebe que o casal está num nível de estresse muito intenso, a gente fala, olha, aparentemente, reserva ovariana para a gente sempre é o mais importante, né? Porque é a única coisa que a gente não consegue refazer. Então, assim, se a gente vê que é um casal jovem e que esperar um pouco não iria atrapalhar o tratamento, às vezes a gente fala, olha, vamos dar uma pausa, vamos se reestruturar, talvez vamos uhum. começar a terapia, vamos buscar um pouco do equilíbrio, vamos entender melhor qual que é o cenário que a gente está, porque eu acho que ir em tudo numa pancada, sabe? E ver depois o resultado,
E eu digo que tanto positivo quanto negativo, tá? Porque muitas mulheres acham que assim, eu vou ter o beta positivo, acabou toda a minha tristeza. E daí Já vê o vem a filho no segunda colo, né? etapa, e vai vir a terceira etapa, e por isso que eu digo que tem que estar em equilíbrio. Porque depois que o filho nasce, muda toda uma rotina de uma família. Sim. Então, se o casal já não está totalmente ali em sincronia, imagina com uma criança o que pode acontecer, né? Então, às vezes a gente fala, olha, vamos dar um passinho para trás, que depois a gente vai dar 10 para frente. Mas vamos entender bem o cenário e entender quais são as nossas decisões. Sim. Porque tudo, na verdade, é decisão, não é? E quais serão as consequências dessas decisões. Das decisões, A gente tem pesquisas, né, dentro da psicologia que diz que investiga, né, e tem dados de que assim, tem uma taxa muito significativa de casais que desistem de continuar com os tratamentos devido ao impacto emocional, né, que passaram ao longo dessa jornada. É algo em torno de 35%, né, dos casais que chega ao ponto e fala, olha, não quero mais, né, não aguento, a gente não aguenta mais, não quero mais, e deixa para outro momento, né, porque o impacto emocional é muito grande, por toda, né, essa jornada, né, porque é todo um investimento, né, doutora Paula, é um investimento físico, é emocional, é financeiro, é todo um investimento que é feito. E muitas vezes, como você falou, toda a família se junta para que seja possível um tratamento, para que seja possível um deslocamento, né, de cidades, para ir até um especialista, né, então tem várias questões envolvidas, né? Então, assim, o emocional ele acaba, vem uma avalanche, né, de impactos junto com o diagnóstico, né, da infertilidade e muitas vezes nesse processo todo, né? E como você está dizendo, deu positivo, tem toda uma próxima etapa ainda, né? A evolução da gestação, minha luz está desligando. A evolução da gestação e toda uma continuidade, né? Se esse bebê realmente vai evoluir, se esse bebê não tem depois uma formação e nada, né? Enfim, como se tivessem outras gestações, né? Outra gestação. Então, é toda uma caminhada, né? É toda uma caminhada, com certeza. E o casal tem que estar preparado para essa caminhada. Eu digo que é muito importante a gente ter esse olhar. É muito importante a individualização. Então, o máximo que a gente puder fazer, inclusive durante o tratamento, tá? Cada casal vai ter um tipo de tratamento. Então, assim, por mais que o custo geralmente é o que chama mais a atenção dos casais. Os casais vêm muito preocupados com o custo. Quanto custa uma fertilização in vitro? Infelizmente, a tecnologia realmente é um pouquinho alta, os medicamentos são um pouco altos, mas isso é individualizado. Depende muito da medicação que aquela mulher vai precisar utilizar. A dose que ela vai usar não é a mesma da amiga que utilizou, que não é, entende? Então, não tem como ser o mesmo valor. Então, a gente prefere sempre fazendo por etapa, para o casal entendendo que é personalizado ali para ele. Então, ele vai gastando conforme as coisas vão acontecendo. Eu acho que é uma forma, inclusive, da gente tentar brecar um pouco essa ansiedade. Porque quando você vai lá, vou pagar um tratamento de fertilização e deposita lá X do valor, tá? E no final não vem aquele neném. Daí você fala, puxa vida. E eu gastei tudo aquilo porque a parte financeira também é importante. Claro, Concorda comigo? O casal se programa para aquilo. Sim. Então, vamos fazendo por etapa, vamos vendo conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai gastando um pouquinho mais e vamos caminhando. Eu acho que é uma forma
um pouco mais tranquila para o casal passar pelo processo. Sim. É um cuidado com a ansiedade desse casal também, né? Sim. Muito se fala em reprodução assistida, todo mundo quer falar da fertilização, né? Porque acha que a fertilização é aquele tratamento que não tem como dar errado, que todo mundo acha. E, infelizmente, os melhores centros trabalham com taxas em até 60%, 65% de taxa de gravidez. Então, ainda não descobrimos exatamente tudo que pode ser feito para a gente levar o nenê. Por isso que eu digo das pesquisas, por isso que eu digo da investigação. Porque se fosse uma receita de bolo, daí era fácil, né? Sofrer um pouquinho aí, mas depois o nenê tá lá, né? Mas esse caminho pode ser tão diferente para cada um. E a gente tem que ir entendendo esse caminho. É verdade. E é bem isso, né? A medicina reprodutiva, ela é nova, ela é muito nova, né? Tem 43 anos, né? Que o primeiro bebê de proveta nasceu, então, assim, é muito nova. Então, muitos estudos ainda estão por vir, né? E com certeza, muitas técnicas novas também vão surgindo, né? Pode. Ô, Regiane, pode pedir um favor só? Porque eu acho que alguém tinha colocado ali que se eu saísse e entrasse de novo, eu ia conseguir te ouvir melhor. Então vamos tentar? Posso tentar? Pode. Eu ia te pedir isso, porque tá bem baixinho, tá difícil para te ouvir. Deixa eu ver assim. Eu vou tentar sair, daí você me chama de novo? Chamo. Assim, melhor? Não, mas foi porque tinha me ligado. Então tá. Vamos lá. Peraí, você já me chama. Tá. Vamos testar aqui. Chamar. Aí. Deu? Nossa, melhorou. Melhorou? Ai, que Obrigada. bom. Imagina. Você ia falar das técnicas, né? Sim. Então, a medicina ainda é tão nova, né? Que tem tanto por vir ainda, a gente espera por tanto ainda, né? Estão te ligando? Pois é, eu acho que é só, pelo amor de Deus. Ó, eu tirei. Abaixou? E o som? Baixou um pouquinho. Assim. Parece que percebe, né? A hora que vai mudar. Você ia falar um pouco da evolução da reprodução, né? O seu som melhorou? Você me ouve? Melhorou? Eu tô te ouvindo. Vamos continuar. Então tá. Eu estou dizendo que é muito novo tudo, né? Então tem muita coisa ainda, muita pesquisa por ser feita, muitos recursos, né? A gente espera por muitos recursos novos, e a gente espera também que aquela quantidade de casos de infertilidade que hoje não se consegue chegar a um diagnóstico, né? Que esse número baixe, né? Porque não saber o que se tem, não ter um diagnóstico, fica mais difícil para todo mundo, né? É a ansiedade do paciente, do casal, que não sabe o que tem, como vai ser tratado, então é a tentativa, né? O médico também vai por tentativas, né? Pela experiência, pela análise que ele está fazendo ali da situação, né? Então, com mais pesquisas, mais inovação, né? Mais estudos na medicina reprodutiva, com toda certeza a gente vai ter um cenário também diferente, né? Se a gente for pensar nessa evolução, então, a reprodução surgiu lá na década de 80, né? Se você for conversar com os pioneiros, assim, ninguém sabia como estimular o ovário. Ninguém sabia como colher óvulo. Então, tinha que fazer uma laparoscopia para conseguir colher um óvulo, porque não sabia nem como estimular o ovário. É verdade. As coisas foram evoluindo até que rápido, ao meu ver, assim, se a gente for pensar nesse período, né? Descobrimos drogas que dariam para estimular o ovário, em vez de colher um óvulo, vamos tentar colher 15, que é o ideal.
Sim. descobrimos que daria para colher esse óvulo através de ultrassom transvaginal, que nem ia precisar fazer uma laparoscopia para isso. Pois As é. técnicas de fertilização foram aprimorando. Então, antes a gente falava assim, vamos colocar o óvulo ali com um monte de espermatozoide e torcer para algum penetrar ali e fertilizar. Surgiram técnicas como o ICSI, que a gente poderia selecionar Uhum. aquele espermatozoide, injetar dentro do óvulo para aumentar a taxa de fertilização. Depois disso, ninguém sabia o que fazer. Então, se colocava ainda por laparoscopia novamente o embriãozinho que a gente fala que era empronúcleo, que estava só fertilizado na trompa, porque a gente queria simular a fisiologia. As mulheres engravidam naturalmente na trompa. E daí, no quinto Uhum. dia, que já é embriãozinho que chega dentro do útero. Então, se fazia uma É. laparoscopia só para colocar o embriãozinho na trompa. Depois começaram o desenvolvimento de meios de culturas e conseguimos levar embrião para o terceiro dia de vida. Conseguimos levar até o Uhum. quinto dia de vida. Começaram avaliações genéticas de embriões, que daí é um pouco complicado, porque apesar de ajudar alguns casais, a gente, novamente, é individualizado. A gente não pode falar que é para todo mundo, porque a Uhum. gente tem que entender que não é uma tecnologia que a gente fale, olha, 100% do que está vindo naquele exame é 100% de certeza. Então, aquele embriãozinho é 100% saudável? Ainda existem essas interrogações e acredito que daqui a alguns anos a gente tenha resultados melhores do que o de hoje, mas estamos Uhum. evoluindo. Sim. Chegamos na avaliação da cavidade de dentro do útero. Essa cavidade tem uma infecção, não tem infecção? Ela possui alguns genes para abrir a janela de implantação? Estamos evoluindo, estamos estudando parte imunológica. Como que é a comunicação do embrião ali com a mãe? Será que existe alguma resposta imunológica que possa dificultar isso? Tem que ter essa resposta imunológica? Qual que é o equilíbrio para que ela ocorra de forma adequada? Porque que tem, tem. Mas qual que é o equilíbrio ali para que embrião e mãe É. consigam se comunicar de forma adequada? Isso está Sim. evoluindo a cada dia. Espero que Aham. daqui a alguns anos a gente consiga ter mais respostas. Mas se a gente for pensar de forma retroativa, já foi uma caminhada muito importante. Muito. Eu digo, é muito nova, né? Mas saímos de assim, 40 anos, o quanto a quantidade de casais que já foram, vamos dizer, Beneficiado. beneficiados, né, pela medicina reprodutiva é enorme, né? Então, se eu não sei média de ciclos, mas assim, são muitos casais, né? Se a gente for ver que 15% da população mundial, né, é tido como casais inférteis, né? Então, olha a quantidade, né, e o tanto que a medicina ela vem ajudando. E concordo, é uma evolução rápida, mas ainda se tem muito O que a, fazer? ao que fazer, ao que pesquisar, né? E, e evoluir. A questão do próprio cuidado ali com o corpo da mulher, né, doutora? Quanto suplementação, tudo isso ainda, né, tá vindo muito, muito forte agora, né? Assim, Tá, esses tá. novos cuidados, né? Eu Então, isso acho é importante. que eu ainda comento isso com meu pai, né? O perfil dos casais estão modificando um pouco. Então, Uhum, assim, meu pai fala que quando ele iniciou, a maior parte dos casais que chegavam para ele eram mulheres um pouco mais velhas, que já estavam lá na uhum, faixa etária próxima aos 40, né? uhum, E hoje nós pegamos casais muito jovens, casais com 25, 30 é, anos de idade, que já está tendo dificuldade para engravidar. E aí uhum, entram dois pontos, porque eu acho que maturidade a gente também vai adquirindo na vida, né? Não que uma mulher de 25 anos não seja madura, não é isso que eu estou falando. uhum, Porém, são dificuldades que às vezes a gente não está preparada para passar, porque fala assim, pô, mas eu tenho só 35 anos, 25 anos, eu já estou tendo essa dificuldade. Parece que vem como, e não é conforto, mas 40 anos de idade, ok, eu demorei um pouquinho. Eu estou achando uma explicação do porquê eu estou tendo a dificuldade para engravidar. Agora, por que que eu, jovem, estou tendo a dificuldade para engravidar? Esse que é o ponto que eu queria trazer de preocupação com o casal, tá? Tem mudado um pouco o perfil também dos casais.
E por que que a gente está tendo tantos casais jovens que estão tendo dificuldade para engravidar? Está ficando cada vez mais comum. E a suplementação vem para tentar, às vezes, orientar a gente que talvez a gente possa melhorar. Sim. Como será que está sendo esse estilo de vida? Está crescendo muito o número de menopausa precoce entre as mulheres. Exato. A gente tem pego muitas mulheres jovens com diagnóstico de menopausa precoce. E por que que isso está acontecendo hoje? Será que isso é aleatório, né? Será que eu vou nascer com menos óvulo? Ou, ninguém gasta mais óvulo mais rápido do que ninguém. Então, a gente tem que entender a importância nutricional, porque eu acho que tem impacto desde lá da gestação, entende? Anterior, que foi onde foi constituído ali todos os óvulos daquela mulher e do estilo de vida dela, e isso é importante a gente entender, inclusive, que é o que a gente conversou sobre o preparo para a gravidez, não é só o beta. Como que você vai se comportar durante a gravidez? Vai ser uma mãe ansiosa que vai querer comer de tudo, falando, eu tô grávida, eu tenho desejo, eu tenho que comer 1 litro de sorvete, 2 barras de chocolate. Não. A gente tem que entender que essa está sendo a nossa escolha e preparar o nosso corpo e a nossa mente para isso. Né? Eu acho que é um conjunto, é um ciclo de vida. Então, entra tudo ali, inclusive a suplementação que você falou. Claro, eu acho que você já ouviu o doutor André, que ele fala que a avó, né, o hábito de vida da nossa avó interferiu em nós, mulheres, hoje, né? Na qualidade da nossa fertilidade hoje, né? Porque a avó que tinha uma vida, vamos dizer, né, fora ali do saudável, gestou nossa mãe, então os óvulos da mãe, né, já estavam nessa bebê no útero da avó quando a mãe nasceu, depois, né, gestou a gente, e nossos óvulos estavam também então assim, uma cadeia, uma cascata, né? Ali. É que as nossas avós tinham uma vida um pouco mais tranquila que as nossas, né? Se alimentavam melhor. Ainda bem, né? Tomavam sol, comiam mais verduras, frutas. Então, assim, tinham filhos mais jovens. As nossas mães já começaram a ir pro meio de trabalho. Né? Ali na década de 70 para 80, as mulheres começaram a ficar mais independentes, buscar espaço no mercado. Começou uma mudança, um pouco de diferença de estilo de vida. Que na nossa geração já foi muito mais intensa. Porque a gente veio já com aquele chipzinho de que tá certo, tá? Que mulher tem que conquistar o espaço, que mulher tem que lutar ali na parte de estudo, de um monte de coisa. Que tá correto. Porém, tem que ter o equilíbrio para tudo na vida. Sim. Eu acho que planejamento familiar é muito importante, né? Hoje, todas essas tecnologias têm trazido para a gente um pouco de benefício em relação a planejamento. Exato. Então, se eu sou mulher, eu estou ali nos meus 33 anos e vejo que o filho talvez não é uma opção a curto prazo, será que não vale a pena ver minha reserva ovariana e talvez guardar um pouco de óvulo? A gente já consegue fazer isso, né? Para a gente conseguir se planejar, para a gente conseguir estruturar. E ter maiores chances depois, né? Depois ter maiores chances, né, de tentar essa gestação com seu próprio óvulo, né? E isso não quer dizer, eu falo sempre para as pacientes, né? Não quer dizer que você está congelando o óvulo aqui, que você tem o nenenzinho guardado aqui. É como que eu falo? Você está fazendo como se fosse um banquinho. Vai te dar uma probabilidade maior, com certeza, de você conseguir o filho. Porém, o ideal é que você não precise tirar o dinheiro desse banquinho daqui. Que você vai fazer o nenê depois, na tua casa, e que você só utilize se realmente houver a necessidade. O diferencial, né, de se congelar óvulos é que ele mantém a qualidade da idade, né, que foi congelado, né, doutora? Exatamente.
Então, exatamente. se a mulher Então, te congelou antigamente com... a gente falava que até os 35 anos de idade, se a mulher não teve filho, vê a reserva e congela óvulo, né? Como a gente tem Uhum, percebido cada vez mais em mulheres jovens essa diminuição da reserva, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida tem pedido para já começar a fazer esse rastreio com 30 anos de idade. Então, sim. vamos começar a rastrear com 30. Se a gente vê, tem uma excelente reserva ovariana, orienta ela, né? Olha, o ideal é que a família esteja formada até os 35. Se não tem um namorado, se não está casada, não tem nada disso, o óvulo com 30 vai ser melhor do que com 34, congela. Sim. Se ela está casada e fala, não, daqui um ou 2 anos eu quero tentar. Ótimo, então daqui 1, 2 anos você tenta engravidar. Se não for esse o objetivo, vamos rever e vamos ver como que tá. E vamos nos organizar. Uhum, exato. E aí, essa é a ideia, que a gente tem, né, doutora Paula, de falar de uma preservação da fertilidade, né, de se pensar sobre essa fertilidade, se pensar no seu desejo, se pensar no seu planejamento, de, né, planejar, pensar, analisar o desejo que você tem de filhos, se não agora, mas quando, mas assim, conhecer, ter informações, conversar com o seu médico e pensar nessa fertilidade e na possibilidade de que pode ser que com 35 anos, 40 anos, você tenha maior ou muito maior dificuldade em engravidar. E aí vem todo, né, o impacto emocional de que todo mundo engravida, eu não consigo, por que só eu não engravido? Até né, a vizinha tem 5 filhos, eu não consigo ter um. Né? E vem todo esse questionamento. Muitas vezes vem culpa, né? Muitas vezes vem um sentimento de incapacidade, né? Vem a frustração de não conseguir ali naturalmente, espontaneamente engravidar. Né? Então, é todo um impacto e por isso que a gente faz esse movimento, estamos fazendo esse movimento, né, nesse mês de junho, para conscientizar, para trazer realmente esse alerta. Mesmo aquela mulher que tem, né, uma decisão hoje, olha, não quero ter filhos, né, não vou ter filhos. Então, pense, investigue a sua fertilidade, né, pense se você não se você, assim, pense na possibilidade de você congelar óvulos para essa sua decisão ser tranquila. Porque se um dia você quiser tentar e você ainda tendo condições, né, reprodutivas de conseguir uma gestação, você tem lá uma oportunidade de tentar com um óvulo congelado que você congelou com 25, 30 anos. Né? Então, isso dá mais segurança nessa decisão. Né? Porque é fácil hoje dizer não quero, mas dali a pouco, ai, por que eu fiz isso? Né? Encontra, né, uma pessoa com a qual gostaria de ter, e aí, né, o tempo passou. E o tempo passa. E a gente precisa usar desses recursos que a gente tem, que existem, né, que são possíveis para cada um, claro, porque, né, cada um tem as suas próprias condições e desejos, enfim, mas aqui, né, serve o nosso alerta para que olhe para a sua fertilidade, conheça, né, a sua fertilidade, conheça as suas reservas, conheça, né, o seu corpo, esteja em contato com o seu médico, converse com ele, tire dúvidas, né, porque essa é uma possibilidade de você prevenir, né, e não precisar futuramente passar por uma situação que acaba trazendo um sofrimento, né? Aproveitando o gancho disso que você falou, de planejamento, que eu acho que vale a pena a gente discutir agora sucintamente, que no meio disso tudo que a gente conversou hoje, eu acho que tem que ser discutido sobre a pandemia, né? Eu acho que tem aumentado muito a ansiedade de inúmeros casais. Sim. Do que fazer frente a isso? Devo parar as tentativas?
Eu devo tentar engravidar, e mesmo assim, com esse medo de Covid, o que que eu faço? Porque a pandemia não foi embora, né? O que a gente achou que ia demorar ali 2, 3 meses, é porque você falou, o tempo passa. O tempo passou. Está dando já 1 ano e meio da pandemia e parece que a gente está na mesma situação. Alguns casais pararam para esperar a pandemia passar. E eu acho que é muito importante fazer essa checada aí da reserva ovariana, porque a gente não sabe quanto pode impactar. Então, converse com o seu médico, tenta ver, principalmente, reserva ovariana para a gente é muito importante, porque a mulher envelhece, aquele óvulo vai começar a ser perdido, e a gente tem que entender se ela está borderline, se realmente dá para esperar e fazer um planejamento. Eu acho que não adianta nada, independente do casal. Vamos supor que é um casal que já é um pouco mais velho e que a gente considera que é um casal que não pode esperar. Adianta você fazer um tratamento, engravidar e criar um pânico de você estar grávida durante uma pandemia? Então, tem que ter ali um trabalho em conjunto com uma psicóloga para entender se será que não deve preservar? Ou será que esse casal entende? Porque tudo vão ser escolhas, né? Que, ok, estamos numa pandemia, então eu vou engravidar, minha escolha é engravidar e eu vou ter que tomar inúmeros cuidados por causa do Covid. A minha gravidez, infelizmente, não vai ser igual da minha irmã que engravidou lá em 2010. Talvez eu não vá poder fazer um chá de bebê, eu não vá poder fazer um chá revelação com todo mundo. As minhas amigas não vão poder ver a evolução da minha barriga crescendo, porque você vai ter que ficar um pouco mais restrita. E daí a gente fala, olha, gestante hoje fica afastada, não trabalha. Qual que é o impacto de você ficar lá 9 meses dentro de casa? Existe um preparo psicológico para isso. Por isso que eu digo que não é só pegar o beta-HCG positivo, entende? Tanto negativo quanto positivo, principalmente na fase que nós estamos vivendo hoje, tem que ser muito trabalhado. E principalmente nesses casais que têm essa dificuldade, porque cria uma expectativa muito maior, né? Dos casos que eu acompanho, assim, doutora Paula, eu trabalho, né, com a psicologia na reprodução assistida e eu sou psicóloga obstétrica, então eu cuido de, né, eu atendo todo esse envolto, desde o planejamento familiar, tentantes, gestantes, pós-parto, puérperas, né, então todo esse contexto. E assim, não é uma nem duas, são várias pacientes que eu tenho que vieram da reprodução e elas já trazem esse histórico de ansiedade devido à caminhada que elas tiveram para engravidar, e eu acompanho elas durante a gestação e a ansiedade ela é mais elevada, porque, por exemplo, no primeiro trimestre da gestação é o medo de perder esse bebê, né? Porque ela pode ter um histórico de perdas, porque ela está insegura ainda se o corpo aceitou, se evoluiu, se o bebê vai ficar ali, né? Então, isso gera uma ansiedade. O segundo trimestre são outras ansiedades. Então, tende a ser uma gestante mais ansiosa, né? Devido a essa história dela que foi impactada pela dificuldade, né? É claro que não são regras, né? Que é o que a gente está falando desde o começo. Cada pessoa tem uma história, mas é muito frequente que essa ansiedade acompanhe. E aí, quando chega o bebê e chega aquele bebê tão sonhado, mas é um bebê real, e muitas vezes o bebê não corresponde àquela expectativa, né? E ele vai dormir, eu vou amamentar, né? E isso não acontece da forma como se planejou, continua essa ansiedade, né, nessa família, na puérpera, na mulher, no marido, enfim. Então, cuidar, né, desse emocional, a gente dar esse acolhimento, a gente proporcionar um equilíbrio para essa pessoa, um atendimento personalizado, uma coerência, né, entender cada caso. Eu acho que essa é a palavra, sabe? A partir do momento que tudo porque assim, a decisão não é do médico e não é da paciente. Eu acho que a paciente tem que ser muito bem informada. E para ela conseguir tomar as decisões que ela estiver preparada.
E daí a coisa flui. Só que a gente precisa oferecer informação. Isso. E o casal tem que entender a decisão e as consequências daquela decisão. Eu acho que isso é fundamental. Eu queria deixar bem esse alerta, porque, por exemplo, acho que tem mais ou menos um mês e pouquinho, foi um casal na clínica, que não é o habitual, tá? Porque geralmente não vão casais na clínica que não tentaram engravidar, mas ela foi porque a amiga teve dificuldade, a amiga acabou engravidando, e ela tá com 27 anos, e ela pegou e falou assim, olha, minha amiga com 32 teve tanta dificuldade, e eu não sei se eu devo iniciar a tentativa de engravidar ou não. Ela estava casada já há uns 4 anos. Falei, bom, você nunca tentou, então assim, a primeira coisa que eu quero fazer é reserva ovariana. Porque é a reserva que vai me nortear o que você vai, se você vai tentar engravidar, se você não vai. E daí quando fez a reserva, e normalmente você fala, uma menina de 27 anos, você tá nova, você tem que tentar. Não tem nem que procurar ainda o infertileuta, né? E os 3 exames dela estavam demonstrando, ainda não estava abaixo da normalidade, mas estava assim, como se tivesse a luzinha amarela piscando para falar, olha, não demora muito. E daí eu conversei com o casal, eu expliquei, olha, a situação, aparentemente, a reserva não está excelente e não está ruim. Então, vejo 2 opções. Temos medo de engravidar por causa da pandemia? Guarda óvulo. Até pensando em planejamento familiar de 2 filhos, às vezes, sabe? Não tenho medo da pandemia, sei os cuidados que vou ter que tomar, sei que vou ter que ficar um pouco mais restrita, sei que não vou saindo para tudo que é lugar. Tente engravidar. O que não é uma boa ideia. Não vou fazer nada e daqui 3 anos eu tento engravidar. Não é uma boa ideia. Então, eu acho que isso é importante, que a gente entenda o cenário para a gente conseguir tomar as decisões. Aí precisa ser orientada, né, doutora? Exatamente. E que é a função do médico. A função do médico é informar, né? É pegar os exames, conseguir falar na linguagem que a pessoa consiga entender, porque tem que entender. E daí falar, vamos conversar sobre planejamento familiar e vamos conversar sobre expectativa de vida e o que você quer fazer. Agora, a gente não pode simplesmente pensar que, é jovem, nunca tentou. E espera e vamos ver o que acontece daqui a alguns anos. Vamos entender o cenário para a gente poder desenhar os possíveis cenários futuros, né? É o mesmo caso, doutora, dos casais que estão tentando engravidar, ainda não buscaram por uma investigação, né? Estão tentando engravidar, vamos lá, por 1 ano, não engravidaram, não têm um diagnóstico, não buscaram fazer exames e recebem aquela fala assim, relaxa, vai viajar, né? Relaxa, tira isso da cabeça, que você vai ver. Deles, né? Tira isso da cabeça, relaxa que você vai ver, você vai engravidar. Aí eles vão, viajam 1 ano, viajam 2 anos, viajam 3 anos. Quando eles voltam, né, aquele cenário já é outro. Então, antes eles poderiam ter maiores chances e agora eles vão ter menos, porque houve aí um envelhecimento celular, um envelhecimento, né, de óvulos, perdas, enfim. Então, assim, você tem o desejo, você, né, viu que você está tendo uma dificuldade, se você ainda não tem, né, uma informação do seu médico, uma avaliação do seu médico, busque, né, não fica com essa de que, relaxa que você engravida, que não é bem assim, né? A orientação é muito baseado na idade da mulher, porque reserva ovariana a gente dificilmente recupera, né? Então, por isso que a gente data muito com a idade da mulher. Então, se um casal está tentando engravidar e essa mulher tem menos de 35 anos, eles falam, olha, se engravidar até 1 ano e não ocorreu essa gravidez, procure um especialista. Se a gente for para mulheres acima de 35 anos, a gente já baixa isso para 6 meses. Então, olha, não conseguiu engravidar em 6 meses, procura uma ajuda. E pode ser que a gente faça uma investigação e que tenha que equilibrar uma ou outra coisinha ali e que o neném vai vir da forma mais simples. Não quer dizer que o fato de você procurar uma ajuda, você está indo fazer um tratamento de alta tecnologia.
Uma coisa não está Sim, associada com a outra, né? aham, exato, é. Por isso da investigação, né, e de toda Exatamente, essa análise, né, essa investigação personalizada, ver cada caso, né, isso que é o diferencial, né. exatamente. Olha, doutora, não Será que tivemos tem alguma perguntas pergunta aqui? Não aqui. sei. Não, eu Eu não não vi consegui ler. Você perguntas. leu? Fui lendo vários comentários, pessoal elogiando, falando do trabalho de vocês da clínica, e, mas só comentários mesmo, não vi perguntas, não. Tá? As Então tá perguntas que bom. vieram na caixinha, a gente acabou respondendo, que era sobre óvulos, idade, né? Essa perda de óvulos com a idade, a gente acabou respondendo também, tá? Tá joia. Então tá, doutora, eu quero agradecer muito, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, tá vendo como nada é regra, né? A Andréia comenta que tem amigas de 43 anos que engravidaram naturalmente, Uhum. né? Nada é regra, só a Nada é probabilidade. regra. É, Mas que não leve isso para todas as mulheres de 43 anos. Vamos entender como que é a reserva de cada um, por favor. isso. Não é regra. Individualizar. Individualizado. Doutora, muito obrigada. Obrigada de estar aqui. Como eu Eu que agradeço. falei, nosso objetivo é realmente de trazer informação de qualidade, de alertar, né, e cuidar desse preventivo, desse olhar, né, para a fertilidade, para se planejar, para buscar informação, buscar, né, investigação mesmo, se conhecer. Né, se conhecer aí no físico, no funcionamento do organismo, né, no emocional também, se deseja filho, se não deseja, né? Então, o quanto mais a gente se conhecer e tiver esse entendimento, mais em equilíbrio a gente vai poder viver, né? Cuidar da saúde, cuidar do emocional. E agradeço Eu que muito. agradeço. Eu agradeço o É, convite. Muito obrigada. Parabéns pela imagina, iniciativa que você teve durante essa semana. obrigada. Que bacana que a gente tem profissional que está atento, né, para uma área que é tão delicada. E eu vi que É, você vai fazer uma semana bem intensa, pegando um monte de sim, profissional para trazer muita informação bacana. Eu exato. achei fantástica a iniciativa. Parabéns Obrigada, mesmo. E que você obrigada. consiga trazer muita informação boa para muitas pessoas que estão precisando desse acalento, né? Sim, é verdade. E assim, eu falei ontem, né? Isso vem de uma questão pessoal, né? E eu pego como um compromisso, assim, meu. Hoje eu atuo na psicologia obstétrica porque eu tive uma dificuldade para engravidar da minha primeira filha. Os outros dois vieram de surpresa, super surpresas. Mas e eu vivenciei tudo isso. E eu fui buscar em estudos, né? Me especializar mesmo, estudar para eu poder trabalhar com esses casais, com as pessoas que estão nesse quadro. Enquanto profissional, não me basta ter tido a experiência, eu preciso ter conhecimento, justamente porque Exatamente. cada pessoa, né, vai sentir de uma forma. Mas é um trabalho ainda pouco conhecido da psicologia obstétrica, da psicologia na reprodução assistida, mas muito necessário, porque a gente vê todo esse impacto, né, nos casais, nas pessoas, na família, né, na avó que acompanha, na sogra que acompanha. Então a gente precisa ter esse olhar e, e continuar tanto a psicologia como a medicina reprodutiva nos estudos, para, né, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente vai poder acolher todos os nossos pacientes. Exatamente. Então tá, doutora, muito obrigada por todos que estiveram aqui, que estão aqui conosco até agora, que a gente possa ter colaborado um pouquinho, vi que tem algumas pacientes, né, da clínica, então que tenha acolhido um pouquinho o sentimento de vocês, que vocês possam ficar bem. Eu quero encerrar falando o seguinte, nosso tempo tá ali já, mas eu quero dizer o seguinte, nós temos dados, nós temos
dados de chances, quanto, né, a idade que vai envelhecendo óvulos, nós temos porcentagens, quanto que dá certo, quanto que não dá, de tratamento. Porém, isso são dados apenas não, esses são dados que, assim, nos colocam em situações mais concretas. Olha, você tem tanto de chance de engravidar, você tem tanto por cento, né, de chance de engravidar. Mas quem está num tratamento de infertilidade, quem está na busca do filho, não deve perder a esperança de que esse é o recurso que você está tendo. Né? Então, busque por especialistas com os quais você se sinta bem, com os quais você se sinta acolhido, você se sinta confiante nele, né? E tenha essa informação da chance, mas tenha também a esperança, né? Para você seguir e você buscar o teu sonho. Né? A fé, eu falo enfim, que a probabilidade é para a gente ficar aqui, os médicos, raciocinando, porque ninguém vai ficar 60% grávida, né? Ou é 0 ou é 100. Então, é mais para a gente tentar fazer o raciocínio clínico do melhor tratamento. Exato. O mais importante é a confiança. É que exista um vínculo de confiança no médico que você está indo, para que você consiga ir caminhando de forma segura, né? Isso mesmo. Muito obrigada. Beijo para todos. Eu que agradeço. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.